Boa tarde a todos. Estamos hoje com a retomada de mais uma nova etapa do nosso trabalho, do nosso projeto intitulado A História da Luz. Saúdo a todos, então, senhores e senhoras que acompanham o nosso trabalho. Peço encarecidamente que acompanhem, o desenvolvimento dessa nova etapa. Também convido a todos que acompanhem as etapas anteriores. Os senhores e as senhoras sabem que todos esses materiais estão postados aqui no perfil do Instagram, no ícone dos Reels. E logo em seguida, esse material vai ser upado no nosso canal do YouTube, A História da Luz. Convido então a todos, senhores e senhoras, que acompanhem o nosso trabalho em ambas as plataformas. Neste novo momento, então, do projeto, nós vamos expor a todos alguns materiais, alguns documentos que estavam guardados. Eu estava indeciso se esses materiais seriam postados ou não, e, enfim, após conversar até com algumas pessoas muito especiais, nós chegamos ao momento, então, de optar pela, sim, publicação desses documentos. Esses materiais são materiais muito caros para mim, caros na questão de queridos, de um material que eu gosto muito, que trata sobre como que eu posso usar alguns termos sem parecer, de certa forma, pedante. Acredito que posso falar do tarô como uma ferramenta de uso único, uma ferramenta durante os próximos episódios. Nós vamos tratar um episódio para cada arcano maior. Inicialmente, nosso desenvolvimento serão 2 episódios explicando os arcanos maiores, um episódio explicando e apenas explicando sobre os arcanos menores. Aqueles que desejarem estudá-los, fiquem à vontade, podem seguir essa caminhada tendo um conhecimento básico a partir daquilo que nós expomos, mas seriam então 22 episódios dos arcanos maiores e mais 56 episódios dos arcanos menores. Eu acho desnecessário. E, sendo bem franco, não é um material que até hoje eu tenha desenvolvido estudo em cima disso. O estudo ao qual eu dedico é os arcanos maiores como uma ferramenta de autoiniciação, de autoconhecimento, como durante os próprios episódios e neste de hoje vocês vão compreender bem. De forma alguma nós utilizamos a ferramenta, o tarô, como uma ferramenta premonitória ou com escalante. Temos nessa saúde nem que vai sair capacitado como teólogo ou cartomante ou qualquer um desses temas aos quais para nós não interessam. O que nos interessa é aquela caminhada dentro dos arcanos maiores feita pelos nossos irmãos martinistas do passado, ou seja, dentro do martinismo. Nós estudamos os arcanos maiores como uma ferramenta de aprofundamento do conhecimento esotérico. Ou seja, nós, ocultistas, ou melhor dizendo, cientistas do esoterismo, utilizamos o tarô como uma ferramenta dentro dela. Esse é um ponto que fica, acredito que, importante de ser tratado. Os arcanos maiores, talvez os menores também, acredito que eles, obviamente, estão contidos nesse mesmo balaio, mas falando especificamente dos arcanos maiores, todo o conhecimento que a humanidade já produziu, que ela produz e que produzirá,
está contido nos arcanos maiores. Então, avancemos, né? Como início habitual de nossos trabalhos, eu faço então uma prece de abertura pedindo ao grande Deus, que é o grande arquiteto do universo, a Yeshua, o Cristo, o iniciado perfeito, aos grandes mestres da fraternidade branca, a Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, que nos acompanhem, nos mantenham firmes entre a senda justa que medeia entre Jaquim e Boaz, para que as nossas palavras sejam justas e firmes e de forma alguma conduzam a inconvenientes. Que assim seja. Então, vamos lá. Como uma continuação à caminhada que nós já tratamos nos episódios anteriores do projeto A História da Luz, nós precisamos lembrar que tudo aquilo que foi tratado até o momento, ele trata da iniciação, ou seja, daquela caminhada do ser humano em busca ao conhecimento perdido. A iniciação ela possibilita isso ao ser humano. Aquele conhecimento íntimo que havia entre o homem e o divino é aquilo que a iniciação possibilita para nós. Ou seja, é o esoterismo. Exo como algo interno, diferente do exoterismo que nós tratamos dentro do exoterismo de todas as religiões, sejam elas quaisquer que forem, mas o exoterismo é a face externa do contato que o ser humano terá com o divino. O ser humano está no átrio, ante o templo, e ali ele vive a religião. No momento que ele bate a porta e ela se abrirá, porque todo aquele que bate será atendido, ele tem o contato com o esoterismo, ou o contato com o conhecimento interno de tudo aquilo que faz parte do que foi perdido entre o homem e a divindade. Tá? Então, continuando com esse tema iniciático, todo o nosso trabalho no projeto A História da Luz, ele trata da iniciação, a iniciação tradicional do Ocidente. Nós vamos ao que é relativo a um caminho muito particular. Esse caminho particular ao ser e não ser dentro das tradições é a autoiniciação, o caminho do autoconhecimento. E ela, em nossa temática, a autoiniciação, ocorrerá por intermédio do caminho que é feito junto às ciências antigas, às ciências sagradas, aquilo que nós já tratamos em inúmeros episódios anteriores, de forma superficial e também de forma aprofundada, as ciências sagradas, que estão compiladas dentro desse grande compêndio que nós chamamos de tarô. Na sequência de todo o conhecimento que foi exposto nessa caminhada nossa dentro do projeto A História da Luz, fazendo então uma referência direta às escolas da antiguidade, trataremos desta ferramenta tão conhecida chamada de tarô, instrumento de comum uso oracular. Atribui-se o nome como vindo da escola védica, da palavra no sânscrito tar-o, T-A-R-O. Tar-o quer dizer estrela zero, ou estrela inicial, ponto inicial. Esse tar-o, ele provavelmente faz uma grande referência a quem? A estrela polar. Né? Na nossa era, essa estrela é chamada de Polaris, né? Nas eras que vão se seguindo a partir desses 2.920 anos, que vão se concretizando em caminhadas muito longas dentro do grande ano, que é a passada, né, em todas as casas astrológicas. No momento nós estamos na era de Aquário, né, dentro da casa de Aquário, anteriormente na casa de Áries, anteriormente na casa de Touro, né, dentro dos 12 signos, das 12 casas zodiacais, nós temos 6 estrelas polares. 6 estrelas que balizam o nosso norte, e elas realmente representam para nós o norte.
na navegação é um instrumento utilizado para referência, né, dentro desta arte da navegação. Então o tarô ele faz referência a isso, a Tar-O, ou estrela zero, ponto inicial, que é um representante imutável, né? Quando a gente fala da estrela polar ou até mesmo da fraternidade dos polares, nós fazemos uma referência muito clara à tradição primordial, algo que ainda vamos explorar. Prometi há muito tempo atrás um trabalho a respeito da tradição primordial e acreditem, esse trabalho continua. Todo o meu estudo atual, as minhas dúvidas e perguntas, né, em relação à literatura que eu pesquiso atualmente tem a ver com a tradição primordial e eu lhes digo, é um trabalho que não está fácil. Mas avancemos, já tem material pronto. No momento, vamos falar de tarô. O tarô, então, é tido por seus estudiosos como a síntese teosófica e simbólica do esoterismo tradicional, e que, por intermédio de sua estrutura arquetípica própria, ele remete o homem ao específico contato com todo o simbolismo contido no conhecimento de todas as ciências, sejam elas naturais ou ocultas. Neste ponto específico, o tarô é um tratado completo da natureza, que apresenta ao homem aquilo que até hoje é por ele conhecido, e que também apresenta em sua estrutura arquetípica aquilo que a ele, ela, a natureza, ainda possui de oculto em si, e que é apenas encontrado por meio de seu simbolismo arcano como conhecimento da totalidade, tal qual ainda ao homem lhe será revelado, se um dia for merecedor. Atribuir ao tarô apenas o título de ferramenta oracular, como profanamente é feito, é um grave erro. Sua carga de conhecimento e de possibilidades é muito superior a isso. Compreendê-lo como instrumento iniciático e ter olhos abertos para essa possibilidade é, de certa forma, estar aberto e disposto ao caminho da auto-iniciação. Antes, então, de avançarmos mais profundamente no tema, vamos nos ater a algumas explicações, que será do episódio de hoje e do próximo episódio. Talvez quem neste momento nos acompanha pergunte-se agora: o que raios é iniciação? Não é? Avancemos. A autoiniciação é o resultado de um caminho onde busca-se a autorrealização. Nada mais que isso. Simples, não é? Muito simples. Mas é claro que não é tão simples. Mas isso não significa andar neste caminho com facilidade, certezas e cartas marcadas, né? Se é que a gente pode usar o termo mesmo, eu evitando usar o termo cartas dentro do tarô. Mas, claro, usando isso como uma figura de linguagem, como cartas marcadas ou um método definido de como acertar e nunca errar, não é? Não é isso que a gente procura? Claro que é, mas a vida aqui no plano da manifestação, ela coloca para nós dificuldades no caminho. Talvez aí está o grande romance da vida. Talvez se diga que é o caminho mais complexo que exista, se não existir um plano, um projeto de pesquisa muito bem definido para essa caminhada. Aqui o termo sistema ou método pode ser aplicado como um mapa muito bem representativo. O caminho a ser seguido, ele precisa ter uma orientação, e este mapa seria o teu plano de estudo bem definido e fundamentado. É quase impossível transpor as barreiras do caminho se não tiver um embasamento correto de como proceder. E neste particular, a presença de um irmão mais velho no caminho lhe ajudará e muito a manter uma necessária reserva de azeite sempre ao alcance da mão para nutrir o seu archote nos tempos escuros.
trocando por miúdo. Manter essa lâmpada acesa, este archote, essa tocha, essa luminária, não é tão fácil. Conquistar, como diz Saint-Martin, conquistar o seu archote não é tão difícil o quanto mantê-lo aceso. Trocando por miúdos, caminhar na iniciação de forma solitária pede o auxílio de um referencial vindo de alguma tradição. Caso contrário, sempre se andará em círculos. Nem Buda, nem Cristo atingiram suas autorrealizações sem o apoio no caminho de irmãos mais velhos da senda. Conhecidos ou desconhecidos, os servidores incondicionais sempre estarão olhando por nós. Olhando, velando, zelando. Resumindo, no que compete à ferramenta tarótica, um limiar é perceptível ao definir a caminhada de estudos. E é certo que, se o caminho tomado é tradicional, este é o de maiores possibilidades de resultados satisfatórios, que a médio e longo prazo sejam alcançados. Vejamos. Não é tão fácil assim você se fiar em um caminho. O caminho tradicional ainda é o caminho mais possível de resultados satisfatórios. Mas mesmo assim, o que é um caminho tradicional? Temos alguns episódios passados que vocês podem encontrar tanto aqui no ícone dos Reels como no YouTube, que tratam a respeito do caminho iniciático. Iniciação. É fácil conseguir iniciações? Isso, sem dúvida. Nos tempos modernos, você se ligar a uma escola é automático. Como a gente diz, tem as ordens iniciáticas da internet, né? Você encontra fácil esse caminho. Mas e a vivência? Como funcionam essas ordens? Elas realmente têm um material de estudo concreto? Elas são ordens tradicionais? Vamos usar, por exemplo, uma ordem Rosa Cruz muito conhecida, aonde muitas pessoas entram nela, né, com uma busca romântica por segredos incondicionais, contados ou tratados com você por meio do sigilo. Mas quando você entra nessa caminhada e percebe que é necessário que você tenha o dia a dia da vivência dos conhecimentos que são apresentados para você, e muitas vezes você vai ver que esses conhecimentos iniciais, introdutórios, eles são encontrados de forma gratuita na internet ou com algum guru que se intitule irmão iluminado, né? Beleza, é fácil, é mais barato até, mas e você tem um respaldo tradicional? Essa é a pergunta que habitualmente nós trazemos aqui ao nosso meio. Tá? A caminhada tradicional ela pede a presença de irmãos mais velhos dentro da caminhada e também de uma tradição que seja concreta, uma tradição que seja realmente tradicional no sentido mais profundo da palavra, ou seja, séria, e não apenas uma pessoa que tenha um perfil na internet. Tá? Então vamos lá. Hoje vamos tratar do termo arcanos. O que são arcanos? Arcano, Arcádia, antigo. Arcano é uma palavra que sempre será muito ouvida no meio do misticismo, do esoterismo, do ocultismo, e compreende desde aquilo que é relativo ao conhecimento do oculto até o que é relativo particularmente ao próprio tarô. A palavra tem uma relação etimológica com a palavra arca, e arca nos remete também aos termos cofre, baú, caixa, fechado, oculto.
De forma mais profunda ainda, arrumamos junto aquilo que está fechado, contido, encoberto, guardado, restrito, oculto. Arcano, então, é tudo que está ligado a um todo, a uma totalidade, mas do que está oculto ao nosso olhar como profanos. Conhecimentos arcanos, segredos arcanos, ciências arcanas, são termos que não passam despercebidos aos buscadores dos mistérios. E aproveitando ainda aqui nesse ponto do nosso diálogo, rápida e superficialmente, abordaremos aquilo que confere relevância às ciências ocultas. Elas são seus 4 pilares. Quem? As ciências ocultas, as ciências sagradas, ora. Os 4 pilares que fundamentam a tradição esotérica ocidental. A alquimia, a astrologia, a cabala e o hermetismo. Se vocês fizerem uma busca nos episódios anteriores, vão ver que temos duas séries de situações. A primeira, tratada superficialmente sobre o que raios é ciências sagradas. E em segundo momento, especificamente, né, nos aprofundamentos, vocês encontram isso tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, em episódios anteriores. E também, se fizerem uma pesquisa procurando o programa que foi transmitido pela Rádio Centenário, chamado de Conexão Mística, nós também já publicamos isso lá. Só um minuto. Essas 4 importantes ciências sagradas não são reveladas além de sua superficialidade aos simples curiosos, profanos, pois mesmo que estes as busquem, elas não se revelam a menos que estes sejam, então, merecedores. Só foram lápis nos dator lupis. É uma frase que eu sempre trago para vocês. A pedra filosofal não é dada aos lobos. O mesmo contexto lá daquela frase dos evangelhos, onde se diz não se dá pérolas aos porcos, pois eles as pisotearão ainda voltando as costas para você. Tá? Esse é um antigo adágio dos alquimistas. Digamos, o teor é o mesmo entre estas duas frases. Estas 4 ciências arcanas, sustentáculos silenciosos de todas as tradições esotéricas e religiosas do Ocidente, nos apresentam a totalidade das chaves contidas nas lâminas do tarô, pois com elas operamos a alquimia por meio da transmutação das formas vis, vulgares, em formas nobres. A astrologia, por meio da antecipação de nossos percalços, encontrando o melhor caminho a ser tomado em nossas vidas. A Santa Cabala, com as pontes apenas possibilitadas por ela para que trabalhemos nossas obras deste mundo com o auxílio das forças superiores. E, finalmente, o hermetismo, operando por meio de as analogias existentes entre a matéria e o espírito. Cada buscador terá facilidade com um destes trajetos, com uma destas ciências sagradas, com conhecimento arcano. É complexa a absorção de todos estes fatores pelos buscadores, e em muitos casos é apenas uma destas ciências que lhe despertará o maior interesse, sendo que as outras ciências tornam-se paralelas. E o recomendado é isso. Conheça superficialmente a alquimia, a astrologia, a cabala e o hermetismo. Depois você vai ver em qual delas você se encaixa. Você pode muito bem se tornar um astrólogo, um alquimista, um cabalista, um hermetista. E depois você vai ter uma outra ciência auxiliar para você. Pelo conhecimento superficial que você terá dessas ciências, você consegue decodificar o texto antigo,
um tratado alquimista, um texto cabalístico, informações de um mapa natal ou da configuração do mapa natal, da configuração do céu hoje, ou entender as analogias que vêm dos textos passados, mascarados pelos seus hermetismos, mas a prática é de uma, e depois você opta por outra para te auxiliar. Estudar aprofundadamente as 4 ciências sagradas não existe. Não existe, porque você acaba apenas se dedicando superficialmente a elas. Uma coisa certa nesta caminhada rumo à autoiniciação: a jornada é iniciada pelo mago e quem termina, quando é terminada, é o louco no mundo. Termo bem profano, mas que aponta o cuidado que devemos ter ao galgar o caminho iniciático. Eu, lembrando a todos, esses episódios eles são transmitidos pelo Instagram, depois eu faço o download do arquivo, upo eles lá no canal A História da Luz no YouTube. Não consigo, por meios até que propositais, interagir com todos vocês que me assistem. Eu quero agradecer a cada um, a cada uma, meus queridos alunos estão aqui, né? Companheiros de jornada também aqui, talvez alguns vão assistir isso logo depois. Então eu peço que, se vocês têm alguma pergunta, tenham calma, façam ela no privado, pode ser pelo direct do Instagram, pode ser lá no YouTube, quando eu upar o episódio, você pode interagir, eu respondo isso com o maior agrado possível. Mas o intuito dentro deste momento é fazer a gravação do vídeo para poder baixar o arquivo e upar no YouTube. Então, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Eu peço que o grande arquiteto continue velando e zelando por cada um de nós nessa senda muitas vezes complexa, muitas vezes injusta, mas se estamos aqui manifestados neste plano, é porque fazemos parte da grande obra. Se você se sente um buscador, não deixe de ter contato conosco. Eu peço que fiquem todos bem, sempre. Um abraço, pessoal. Muito obrigado.